Atenção todos os passageiros, essa é a última chamada para o voo 0000 da DLN Airlines. E vocês estão todos convidados para fazer hoje mais uma viagem com a gente. Eu sou o Léo. E eu sou o Roba. E nós somos o podcast de Lugar Nenhum. Um podcast de viagens que vai trazer muitas dicas, planejamentos, histórias e experiências para dividir com vocês. Nós temos as nossas redes sociais, onde somos no Instagram e no Facebook de Lugar Nenhum Viagens. Temos também um e-mail, caso você queira compartilhar algo com a gente, sua história favorita, sua viagem favorita, fotos e outras coisas, que é de lugarnenhumviagens@gmail.com. E claro, o mais importante, o nosso site, que é www.delugarnenhum.com. O nosso podcast vai estar disponível em todas as plataformas e agregadores de podcasts da sua preferência. Roba, conta pra gente um pouco, qual vai ser o destino desse voo? Hoje vocês vão viajar com a gente, na gente. Esse é o episódio piloto, a gente vai aproveitar aqui para vocês conhecerem um pouquinho de nós, das nossas histórias, das nossas viagens e dos nossos planos futuros de viagem também. Então, nesse primeiro bloco, a gente vai fazer uma breve apresentação. Vou contar para você quem é o Roba e o Léo vai contar para vocês quem é o Léo. O Léo. Eu sou de São Paulo, eu tenho 34 anos, eu moro em Barcelona há 10 anos e eu quero contar um pouquinho da minha experiência de morar fora, de morar aqui e como tem sido ao longo desse tempo. Eu vim pra cá, eu morava em São Paulo, trabalhava, tinha uma vida teoricamente estruturada, mas é aquela coisa, né? Não estava satisfeito, não estava feliz, até que eu decidi vir morar aqui em Barcelona e aqui estou há 10 anos. Conta um pouco pra gente também o que você veio fazer aqui, como é que você veio parar aqui, o que te trouxe até Barcelona. Sim, eu sou o Roba, eu tenho 43 anos, também sou de São Paulo, como o Léo. O que me trouxe a Barcelona não me trouxe a Barcelona, na realidade. Com 40 anos eu saí do Brasil e fui morar em Portugal, em Lisboa, em primeiro, e passei um ano por lá, só que não me adaptei muito bem à cidade, nem ao país, e surgiu uma oportunidade de eu vir aqui para Barcelona um ano depois, em 2019, onde eu moro já fazem 2 anos. Moro, trabalho, vivo, tudo faço aqui em Barcelona. Barcelona é minha casa hoje. Hoje, pelo menos, sim. Não sei amanhã o que vai acontecer. Mas também não tenho planos, nem nada em mente para sair daqui. No Brasil, eu sempre trabalhei com viagens. Eu sou consultor de viagem fazem 20 anos. Trabalhava em agência de viagens desde 1999. Foi meu primeiro trabalho com viagem. Eu gostava muito, mas no Brasil, infelizmente, essa profissão, ela, pelo menos quando eu fui embora do Brasil, ela tava bem... tava caindo, sabe? Ela não era mais uma profissão respeitada. Eu não sinto mais que as pessoas precisam tanto dos consultores de viagem hoje em dia no Brasil, porque aqui eu vejo que sim, mas no Brasil eu vejo que não. Essa profissão, ela não é mais valorizada. E é isso. Então aqui em Barcelona, só para concluir essa história, eu trabalho em uma grande rede social. Não tem nada a ver com o que eu fiz a vida inteira e nada a ver com o que eu quero fazer também. E decidi o ano passado criar o site de lugarnenhum.com para escrever os meus relatos de viagem. E sempre tento manter lá super atualizado também com os meus relatos e com os relatos dos meus amigos também. Aliás, o senhor Léo está super convidado a escrever um relato, porque ela é viajeiríssima. Sim. Nós somos bem viajeiros, né? Você viajou bastante, eu viajei bastante. E por isso que a gente decidiu também fazer esse podcast, para compartilhar isso com todo mundo, né, Léo? Isso que você falou, eu me identifico muito com a questão de viajar, porque chegou uma época na minha vida que eu trabalhava só para viajar. Era o meu único objetivo. Eu aceitava qualquer trabalho, qualquer condição para poder ter um dinheiro e conseguir fazer as minhas viagens, conhecer os lugares. E durante um bom tempo foi assim. Acredito que ainda seja, né, assim. Mas eu acho que hoje em dia é um pouco mais tranquilo em questão a isso, assim. Eu tô mais tranquilo. Mesmo porque é mais fácil viajar por aqui também do que no Brasil, né? Não viajar no Brasil, mas quando você mora no Brasil, é muito mais difícil viajar do que hoje a gente morando aqui. É muito mais acessível, sem dúvida, né? Sem dúvida.
E aí, conforme você vai conhecendo os lugares, você vai quebrando assim, né, aquela ideia que você tinha dos lugares, vai conhecendo. E, claro, cada lugar tem a sua identidade, a sua diferença. E aí, hoje, né, com tudo que está acontecendo, eu ainda continuo pensando em viajar. Por mais que não pode, mas eu fico pensando, nossa, como seria agora? Para onde eu vou? Enfim. E só comentando um pouco do que você falou, essa questão do trabalho, esse é um tema que a gente poderia falar aqui, que eu quero comentar também, sobre os trabalhos que a gente teve morando fora. Acho muito importante a gente falar, passar essa experiência para quem está ouvindo a gente, que é uma parte muito interessante para quem mora fora. Com certeza, eu acho que é super válida essa experiência. Por quê? Porque a gente sabe o quanto a gente ralou desde quando a gente chegou aqui. Outra porque as pessoas, quando elas têm um plano de morar fora, e principalmente nós brasileiros, incluindo a minha pessoa, a gente romantiza muito a vida antes de chegar aqui. Eu vou pra lá, eu vou guardar dinheiro, depois eu vou voltar. Gente, esquece. Sim. Não é assim. Esquecíssimo. Não é assim, gente, que funciona. Não, hoje, 3 anos depois que eu pisei aqui na Europa, que eu estou começando a conseguir e tentar guardar um pouco de dinheiro. Então, 3 anos eu não tive dinheiro. 3 anos eu era fudido. Não, guardar dinheiro a gente até que, né, consegue um pouquinho, mas aquela ideia de sair do Brasil pra fazer dinheiro e depois voltar pro Brasil, antes tinha muito isso, né? Sim. Esquece, gente, não existe isso. Outra que hoje eu acho que hoje aqui você nem consegue guardar dinheiro grande pra voltar pro Brasil rico. Já começa daí. Isso era coisa dos anos 80, né? Anos 80, sonho americano. American Dream, então... total. Vou lá trabalhar de faxineiro e juntar dinheiro e voltar riquíssimo, comprar imóveis. Você sabe que quando eu vim pra cá, muita gente que ficou no Brasil, amigos, né, colegas, companheiro de trabalho, enfim. Nossa, e aí, como é que tá aí? Dá pra fazer dinheiro pra voltar? Então as pessoas, elas têm a ideia que a gente sai do Brasil pra vir fazer dinheiro, né? Pra ficar rico. Pra começar aqui, as pessoas têm a ideia de que a gente sai do Brasil pra voltar. E eu... Desculpa, eu não vou voltar. Então, já começa essa ideia errada. Por quê? Eu acho que do brasileiro... Isso não é um defeito, tá? Eu tô só apontando algo que é muito usual da nossa gente. De ir ali conseguir voltar pro quentinho da casa, voltar pro colo da mãe, Sim. voltar pra casa da vovó, sabe? É isso. Então, o brasileiro, ele tem isso. Eu vou ali, vou dar uma sofridinha, mas 2023 eu volto super rico. E vai ficar tudo bem, viverão felizes para sempre. Aquela coisa do que se eu fizer um pouquinho, sofrer um pouquinho, eu vou ser recompensado, né? Exatamente. E não é bem assim, né? Essa é a vida cor-de-rosa. Não. Pra quem quer voltar, pra quem consegue voltar, também tem essa, né? Não digo que isso não possa acontecer, mas depois que você sai, que você vê como funcionam as coisas, eu acho que ou a pessoa volta porque ela vê que não é por aí, daí ela volta, né? Que aquela ilusão que ela tinha não vai rolar nunca, assim. Ou ela acaba mudando de ideia, e aí é um processo de uma mudança interna da pessoa, Sim. acredito, né? Porque ela tem que abrir mão de muitos conceitos que ela tem e começar a pensar como pensam as pessoas que estão aqui. Então, é diferente, assim. Claro. Eu acho que hoje em dia já não existe mais isso, assim. A pessoa que fala que vai vir pra cá pra fazer dinheiro não sei, assim, quando eu escuto eu fico pensando, tá bom, ok. Sim, principalmente porque hoje a gente já tem outra mente também. O dinheiro, ele é completamente apagado da nossa mente hoje, morando tanto tempo aqui. Da minha, pelo menos, ele apagou. O dinheiro não é a coisa mais importante pra mim hoje. Já foi. Durante muito tempo na minha vida. Pra mim, de verdade, assim, eu vim pra cá, a questão que me trouxe aqui é totalmente diferente, sabe? Da questão de Europa, dinheiro, modernidade, chique. Não tem nada a ver com isso, assim. Sim, eu também. Não tem nada a ver com isso. E assim, tanto que a minha birra, assim, um pouco com os Estados Unidos, vai um pouco... Porque eu não gosto da maneira que é, né? Assim, nunca fui, mas não gosto do que é valorizado. Essa questão do dinheiro, justamente. Eu acho que aqui na Europa tem um valor humano muito mais forte, assim, né? Ou seja, muito maior. Eu gosto dos Estados Unidos quanto viajante.
Eu gosto, mas eu jamais moraria nos Estados Unidos. Jamais moraria, nem em Nova York, que é uma das cidades que eu acho mais incríveis do mundo, eu não moraria. Porque não combina, não tem nada a ver com o que a gente vive aqui, por exemplo. É só trabalhar, ter dinheiro, ter carrão, comprar casa. E a vida não se resume a isso, né? Não, pra mim nunca foi assim. E é por isso que eu saí do Brasil. Assim, eu não conseguia me enquadrar nesse esquema de conquistar e não viver a vida, sabe? Não ter um tempo pra viajar, não ter um tempo pra, sei lá, pra não fazer nada, sabe? Tá sempre naquela cobrança de tem que trabalhar, tem que fazer faculdade, tem que guardar dinheiro, tem que comprar sua casa, tem que comprar um carro. E se dedicar num trabalho que às vezes você nem gosta pra alcançar um posto que se bobear lá no seu fundo você nem quer. Exatamente. Não que isso não aconteça aqui, por exemplo, de a gente trabalhar em trabalhos que a gente não gosta, mas o propósito de estar nesses trabalhos é muito prazeroso, então acaba compensando. Agora, eu, por exemplo, no Brasil, o meu propósito eram coisas que eu não queria, na verdade, né? Ou seja, aí quando caiu a ficha que eu falei, não, tem alguma coisa errada, não tá legal. E aí eu né, tem que ter um pouco assim, pra gente ser bem sincero, tem que ter coragem, né, Bi? Porque muita. Você sai de um trilho pro outro, assim, total. Você abre mão de muita coisa e é se permitir ser uma pessoa que você nunca foi, com tudo que vai vir pela frente, que você não sabe o que você vai ter que fazer, como você vai ter que se comportar, e é uma mudança, assim, radical. Claro, se você tem um propósito dentro de você, seja, sei lá, viajar, o que seja, sabe? Eu acho que isso tudo acaba ficando mais fácil, mas é mudança de trilhos total, assim. Total. Eu lembro do sentimento, até hoje, perfeitamente, do sentimento que eu tive no dia que eu saí do Brasil, 27 de março de 2018, e no dia que eu cheguei aqui, 28 de março de 2018. Porque eu saí com um sentimento que talvez era um sentimento de liberdade, entre muitas aspas. Por quê? Porque até 40 anos eu me dediquei a tudo que eu não queria, a pessoas que eu não queria, a uma vida que eu não queria ter, a um trabalho que eu não queria ter, enfim, resumindo tudo isso. E foi o meu grito de liberdade. Então isso, pra mim, foi libertador. Sair do Brasil foi libertador. Mas também, no dia seguinte, quando eu pisei aqui, e eu pensei, puta que pariu, eu não tenho porra nenhuma, eu só tenho uma bagagem de 23 quilos, eu não deixei nada no Brasil, eu não tenho casa no Brasil, eu não tenho nada, eu não sei onde eu vou morar, eu não sei com quem eu vou trabalhar. Eu lembro muito perfeitamente desse sentimento até hoje. É muito foda. Mas eu acredito que isso também é muito bom, né? Assim, muito! Assim, essa sensação de não tenho nada. Sim. E agora é comigo. Sim. Foi o dia que eu morri e o dia que eu nasci de novo. Tanto que eu tenho tatuado isso nos braços. Que é o dia que eu destruí e o próximo dia que eu criei. Lógico que, assim, eu sinto muita falta de muita coisa do Brasil. Não tem como, né? Nasci no Brasil e não adianta querer desassociar. Claro. Mas as coisas que eu busquei aqui, acho que no Brasil pra mim ia ficar muito complicado. Então, sinto falta da cultura brasileira em si, da minha família, dos meus amigos, mas eu acho que o que me trouxe aqui foi algo muito mais forte, assim, que se eu tivesse no Brasil, talvez eu estaria muito infeliz, assim, eu não conseguiria. É aquilo, né? A gente acaba. Depois a gente vai comentar nos outros episódios sobre o trabalho, e eu tenho feito uma análise, assim, dos trabalhos que eu tive aqui, e todos, de certa forma, por mais que não tenham status, que não tenham um bom salário, todos, de certa forma, me dão algum tipo de prazer, que eu falo, não, por isso vale ficar, vale a pena. Sim, é verdade. É verdade, total isso. E pra mim também, todos, até o pior dos que eu tive, me trouxeram algo, sabe? A partir deles todos eu consegui algo, ou que eu buscava muito naquele momento, ou que eu queria realizar muito, assim. É bem legal fazer essa análise mesmo. Mas aí a gente deixa pros próximos capítulos do nosso podcast. Sim, que senão vai ficar um disco, né? Um CD, esse podcast. CD, gente. Só Last Season. Então é isso, a gente se apresentou, não vamos prolongar muito isso, porque a gente tem muitos outros episódios, assim queremos, né? Sim. E então a gente volta com outras histórias.
Para descontrair aqui um pouquinho, a gente vai então para um segundo bloco, onde cada um de nós vai comentar sua primeira viagem da vida. Tenha como viagem da vida a que você quer ter como primeira da vida, porque a minha primeira da vida não foi a primeira que eu fiz na minha vida, mas é que ela tem um sentimento e um valor especial pra mim. Mas se você quiser contar a sua primeira... Minha primeira viagem foi pra Barcelona. Na verdade, antes de vir pra morar, eu vim passar férias aqui, fiquei uns 22 dias aqui. Era dezembro. E, claro, a gente não tinha muita noção da coisa, né? Nunca tinha saído do Brasil, nem nada. E eu vim pra cá em dezembro com roupa de verão. Passando um frio, claro, fazia um sol. Brasil, né? Eu vim... fazia um sol, mas fazia um frio ao mesmo tempo. E é uma coisa que pra mim era muito diferente, assim. Fiquei 22 dias aqui. Fiquei na casa de uma amiga que já morava aqui há 5 anos. E aí voltei pro Brasil já... querendo vir pra cá pra morar. Aí passei mais 1 ano no Brasil. E, claro, quando você chega num lugar que você nunca viu, ainda mais fora do Brasil, que você pensa, nossa, é tudo muito diferente, dá aquele choque, né? Fala, nossa... E aí que você acaba gostando daquilo, né? Você nem consegue ver os defeitos. É tão novo, é tão diferente do seu, que você fala, nossa, que legal, olha isso. E foi a minha primeira viagem. Depois, claro, quando eu vim pra cá, minha primeira viagem foi pra Hungria. Quando eu já estava morando aqui e tudo mais, foi pra Hungria, pra Budapeste, que foi uma viagem também muito boa, que na verdade eu nem sabia direito pra onde eu estava indo. Eu vi a passagem estava barata. Falei, vou pra esse lugar aqui, tá mais barato. E, nossa, aí você acaba conhecendo uma cultura totalmente diferente. Você já foi pra Hungria, Bi? Então, não fui ainda pra Hungria. Eu ia o ano passado nas minhas férias, mas aí aconteceu tudo isso, não consegui ir. Mas quero muito, muito, muito. Mas muito mesmo. Sempre foi um plano ir pra lá. E você, Bi, qual foi a sua primeira viagem? Então, a minha primeira viagem não foi a minha primeira viagem da vida, porque eu já tinha viajado algumas vezes antes, mas eu considero que ela é a primeira, porque foi a primeira que eu fiz, que eu planejei, que eu escolhi o destino, que eu paguei, que eu reservei hotel, enfim. Foi em 2010, eu comecei a viajar tarde, e eu fui para Buenos Aires com 2 amigos meus passar férias também, passar férias de julho. E é uma viagem que eu tenho muito carinho, porque eu sempre quis morar fora, desde moleque, isso era fato. E quando eu cheguei em Buenos Aires, eu tive esse mesmo encanto que você teve. Tudo era muito novo, a língua era muito nova e tudo era bonito. Buenos Aires é muito bonita e eu fiquei encantado. E aí eu olhava assim, eu quero morar aqui. E eu tenho uma boca meio santa, assim, sabe? Porque nesse eu quero morar aqui, exatamente 1 ano depois eu estava morando em Buenos Aires. Por uns meses só, mas eu posso falar, eu morei em Buenos Aires porque eu vivi um tempo lá e uma experiência muito incrível. Porque como eu trabalhava com turismo, eu fui convidado para trabalhar na equipe da parte aérea da Copa América de 2011, que era na Argentina, né? Então fiquei uns meses lá em Buenos Aires. Isso também aconteceu, aproveitando, não era para falar isso agora, era para falar em outro podcast, mas isso aconteceu também aqui em Barcelona. A primeira vez que eu vim em Barcelona foi em 2014. Eu nunca tinha vindo pra Europa ainda. Eu já tinha ido pra outro continente, mas nunca tinha vindo pra Europa. E eu vim também a convite de um evento de turismo, de um grande evento que tem aqui anualmente. E, enfim, vim pra Barcelona. Cheguei no aeroporto de Barcelona, fui direto pro evento, então não vi nada. O evento era na Fira, sabe, que tem lá perto do aeroporto. Sei. E passei o dia inteiro no evento, não vi nada, era um galpão, né, como todo evento. E às 5 da tarde começavam os ônibus que levavam as pessoas para os seus hotéis. Eu tava exausto, claro, porque tem fuso horário, a viagem também que foi super cansativa, eu não consigo dormir em avião. E beleza, o ônibus saiu de lá do evento e eu tava hospedado aqui no final da Rambla, sabe? Não é Barceloneta, onde tem o Museu Marítimo? Sei, eu tava Drassanas. eu tava hospedado ali no Marina Eurostar, sabe? Aquele que tem formato de navio. Sei. Na hora que o ônibus tava lá em cima, no Montjuïc, e era pôr do sol. O pôr do sol de Barcelona, pra mim, tipo, é único. Não tem em nenhum lugar. Também acho. Não tem.
essa cidade dourada, inteira dourada no pôr do sol, é só Barcelona. Nenhuma cidade outra tem. É incrível. Do que eu conheço, eu nunca vi. Eu tava bem nesse momento, era novembro, então já tava começando a anoitecer cedo, né? Tipo, 6 horas. Na hora que o ônibus chegou na montanha, assim, no Montjuïc, lá de cima, e eu vi aquela cidade lá embaixo, eu comecei a chorar. Horrores, super emocionado. E não sei, passou pela minha cabeça assim, eu vou morar aqui. E a cada movimento que eu fazia, eu falava, eu vou morar aqui, eu vou morar aqui. E eu não tinha nenhuma pretensão de morar aqui. Realmente foi uma coisa que simplesmente aconteceu naturalmente, eu não tinha pretensão. Então, 4 anos depois eu tava morando aqui. Sim, eu entendo isso de olhar e falar, eu vou morar aqui, porque quando eu vim de férias, lógico, nos primeiros dias eu tava aproveitando, eu nem tinha pensado, falar, vou morar aqui. E aí um dia eu tava andando lá embaixo no porto, sozinho, desci pra dar uma caminhada, não sei o quê, e eu pensei, vou morar aqui, sabe assim, e se eu morasse aqui, sabe? E aí foi questão de 1 ano e eu já tava aqui de volta. E a minha boca é muito poderosa, né? Porque aconteceram isso 2 vezes na minha vida. Então, da próxima eu tenho que pensar assim, será mesmo que eu quero morar aqui? Eu não posso falar isso. Enfim, mas... Perigo. É isso. Então eu sempre guardo a minha primeira querida viagem, essa viagem a Buenos Aires, pra onde eu fui muitas outras vezes depois, porque eu amo Buenos Aires, amo a América do Sul, inclusive. Agora fala pra gente, qual foi a sua última viagem? Pra onde você foi? A minha última viagem foi pra Praga, o ano passado. Eu tive férias em setembro e outubro. Como a gente estava em pandemia o ano passado, o que eu tinha feito? Aqui o esquema de férias é um pouquinho diferente, só pra gente explicar pras pessoas, né? A gente tem 24 dias úteis de férias por ano. E só contam os úteis, não conta sábado e domingo. Então dá 30 e poucos dias de férias sempre, né? Sem contar o sábado e domingo. E eu ia pro Brasil pela primeira vez desde a minha saída. Sim. Há quase 4 anos atrás. E aí chegou a pandemia, eu não fui pro Brasil, obviamente. E também não dava pra viajar, então eu guardei todos esses dias de férias. E ainda fui trabalhando e acumulando mais. Porque também no nosso trabalho aqui, às vezes a gente trabalha de feriado, e quando a gente trabalha de feriado, além da gente ganhar um dinheiro a mais, a gente ganha um dia de férias. Então eu tinha tipo 32 dias úteis de férias, que dava tipo 40 e poucos dias. Beleza. Chegaram minhas férias em setembro. Eu fiz um super planejamento de viagem. Eu ia para 7 países, porque tava naquele nem lá nem cá da pandemia, que já tava bem controlado. Embora a gente soubesse que ia dar ruim de novo, né? Eu nunca confiei naquele primeiro fim, entre muitas aspas, da pandemia. Beleza, fiz esse planejamento e de repente cancelou tudo. Cancelou alguns destinos desses meus 7 países. Mas, se cancelar o 4º, fica inviável eu ir pro 3º, porque eu não vou conseguir passar por 4. Cancelei tudo e fui pra La Coruña, que tem um colega que mora lá. Aí La Coruña em Santiago, a gente deu uma visitadinha. Fui visitar rapidinho também, uns 4 dias, uma grande amiga minha, 2 grandes amigos meus que moram em Berlim, que é outra cidade que eu tenho um problema também, tipo, de vou morar aqui. Eu já pisei em Berlim a primeira vez e falei, eu vou morar aqui. E eu amo muito Berlim. E depois a gente voltou pra Barcelona, ficou uns 3 dias e fomos pra Praga, ficam 15 dias em Praga. Mas naquele lance ainda de pandemia, então a gente não sabia o que ia acontecer, a gente fez um Airbnb super estruturado, assim, era muito, muito legal a casa que a gente ficou. Pra você imaginar, tinha sauna dentro do meu quarto. Tinha uma sauna, assim, tinha uma sauna no quarto, tinha hidromassagem, era uma delícia. A gente quis pegar essa porque falou, se dá algum ruim, a gente pelo menos tá numa casa legal e fica lá se divertindo, né? E foi o que aconteceu. E aí a gente conheceu Praga. Praga é uma cidade linda que eu sempre sonhei em ir também. Eu amei muito, muito, muito mesmo. Não dava pra fazer muita coisa porque, né, estavam super restritas as coisas e as atividades, enfim, a gente só caminhou mesmo. A gente deixava pra caminhar mais à noite na cidade, que a cidade era mais vazia. E então todo dia de noite a gente saía e dava uma voltinha e era isso que acontecia. E aí, essa foi minha última viagem mesmo, em Praga. Depois eu nunca mais viajei e saudades viajar.
E a tua? A minha última foi pra Bulgária, foi pra Sofia. E também a mesma coisa, né? Aquela coisa de que vai, não vai, pode, não pode, o que precisa pra fazer pra ir. E aí acabei indo, foi agora em final de outubro. E assim, sabia que ia ser mais difícil por causa da pandemia e tudo. Mas na verdade, chegando lá, assim, foi uma surpresa, assim, porque as pessoas não eram obrigadas a usar máscaras. Lá o nível de contágio era outro, então, né, aqui diferente da Espanha. E é uma viagem que eu fui que eu comi muito, sabe? É uma viagem pra comer. Assim, não, Sofia é incrível, né? É incrível. E... foi minha última viagem antes da pandemia. Ah, é? É. Eu fui em fevereiro, começou em março. E é uma viagem que eu fui, assim... Sabe quando você não tá com clima pra ficar vendo museu, pra ficar vendo coisas? Porque, né, tava tudo muito estranho, né? Tudo muito esquisito. E o fato de sair daqui, depois de ficar, né, na pandemia, trancado em casa, o fato de sair da cidade já deu já era suficiente, assim. Sim. E aí, claro, você vai pra comer, porque eu sempre vou pra comer também, né? Pra conhecer, pra comer. E a comida é incrível, a comida é incrível. Sofia. E aí acabei indo pra Plovdiv. Plovdiv, Plovdiv também. Mas fiquei só um dia lá, assim, não tem muito o que fazer. É uma cidade bem bonita também. E a gente não foi porque a gente pegou uma nevasca em Sofia. E aí a gente só tinha 5 dias pra ficar em Sofia. Quando a gente chegou, tava tipo menos 15. Quando a gente chegou em Sofia. E aí a gente ficou meio assim de ir pra Plovdiv, porque é uma região de montanhas, né? E de dar algum ruim, porque tava muita neve. Aí falamos, não vamos ficar aqui mesmo. Um dia a gente volta. Enfim, mas eu quero muito ir pra lá. É legal? É legal, mas assim, é um dia, sabe? Não tem muito o que fazer. Tem umas arquiteturas romanas ainda, da época, né, que os romanos estavam na Bulgária. Mas enfim, coisa muito antiga. Bulgária, ninguém imagina isso, né? Ninguém imagina que os romanos estiveram na Bulgária, né? Não. Sim. Aliás, tem um... sim. E lá no nosso site tem um texto sobre Sofia. Inclusive, é onde eu mostro alguma dessas escavações, das ruínas, da igreja mais antiga do mundo, que é em Sofia. Sim. É super legal, dá uma olhadinha lá, quem puder. Arrasou. Pra finalizar esse programa, né, esse piloto, eu queria saber quais são os seus planos de viagem. Pode ser um destino que você sempre sonhou ir, ou que você tá planejando já pra quando tudo isso acabar. Vai acabar, gente, tá acabando, né? Vai ter jeito. E pra onde você deseja? Tipo, um desejo de viagem aí que você não realizou ainda. Olha, desejo de viagem, eu queria ir pro Marrocos. Não sei se será o próximo lugar que eu vou, mas eu gostaria muito de ir. Não sei se vai ser possível agora esse ano ainda, né, devido à pandemia. Pode ser que eu viaje para outro lugar que possa entrar na União Europeia, alguma coisa assim. Mas Marrocos, eu tenho muita vontade de conhecer. Eu acho que antes eu tinha medo, agora eu tenho muita vontade. É uma coisa que foi mudando desde que eu cheguei aqui. E tá muito perto, né, Bi? 2 horas muito a gente perto. Tá lá. Então, é meu projeto próximo. Tem outros também, né? Mas assim, o que eu mais quero agora seria o Marrocos. Eu gostaria muito de ir pra lá também. Eu gostaria e vou pra lá um dia, na verdade, que eu quero muito conhecer. Mas, assim, um desejo, quando eu falo desejo, é tipo, desejo mesmo. Eu gostaria de passar, sei lá, um mês no México. Nossa, eu quero muito ir pro México, mas muito. E não é México, Cidade do México ou Cancún, não. Eu quero conhecer o México, sabe? Que deve ser muito legal também. Que o México é muito grande, né? Sim. Tem muita coisa pra ver, eu acho. E talvez eu queria ir pros lugares menos turísticos, assim, sabe? Eu não sei se eu iria pra Cancún. Quando eu penso em México, eu não penso em Cancún. Eu penso em outras coisas. Penso nos sítios arqueológicos. Claro. Nessas coisas, assim. Não. E penso na Cidade do México também, que todo mundo diz que é incrível. Eu queria deixar bem claro que, por exemplo, lugares que oferecem praias, pra mim eu já falo, não quero ir, porque eu não gosto de praia, né? Já fui pra muito lugar de praia, também. Mas quando rola praia, aí eu já falo, talvez. Já fico pensando, será? E veja só você, moramos na cidade de praia, né? Ou seja, nada coerente. Exatamente, a gente detesta. Eu também não gosto muito de praia, pra falar a verdade. O significado de praia pra mim é totalmente diferente do significado de praia pras outras pessoas.
Porque eu já imagino as pessoas, tipo, lá na beira da praia, felizes. Ah, eu não gosto disso. Pra mim, praia é uma coisa mais relação de sentimento, admiração. Eu gosto desse tipo de praia. Eu vou pra um destino que tem a praia, mas a minha relação com a praia é muito diferente da relação eu chego que a as pessoas sentir têm. inveja de quem consegue ir pra praia e sente prazer de ficar no sol, de ficar lá tomando cerveja. inteiro. Não que eu não tenha feito, tá? Não que eu não tenha feito. Já fiz também, Mas eu faço, tem gente né? que sente prazer e necessidade, não é comigo. E eu fico olhando e falando, Sim. nossa, eu admiro, porque pra mim é uma coisa totalmente difícil, assim. Não... Eu também, eu não consigo entender. Nossa, a gente é muito parecido nessa parte. Eu gosto de ir pra praia, se eu puder ficar lá sentado, tomando algo, que é uma coisa que no Brasil tem muito e aqui não tem, né? Aqui não tem quiosque na praia, por exemplo, igual tem no Brasil. No Brasil você fica lá numa mesinha, se você quiser, tomando cervejinha e olhando as pessoas na praia. Essa praia eu gosto. Agora aqui, como não tem, ou se senta lá e fica com seus amigos, ou você não vai, né? E no Brasil também a praia, eu acho que vira assim atração, né? Claro. Porque tem o tiozinho do picolé, a tiazinha O cheirinho do milho, de camarão. a moça do pastel, o cheirinho do camarão, aí tem uma família engraçada. É. Aqui não tem essas coisas, Não né? tem. Bem diferente. Parece que tem um muro entre as pessoas aqui na praia, né? Você não consegue ver quem tá do lado. É meio que isso, não é? Esse sentimento que você tem? Mas eu me sinto mais confortável aqui do que lá, por exemplo. Porque a gente não Tipo a gosta. praia. Nós somos pessoas reservadas conosco mesmos, né? Eu gosto desse lance de ficar mais na minha, assim. Eu gosto muito de estar com os meus. Eu me considero uma pessoa divertida, engraçada, bagunceira com os meus. Né? Eu gosto esse lance assim, tipo, eu gosto tudo na minha casa. Agora ir lá pra praia, tipo, festejar com as pessoas, bater palma pro sol. Ai, não dá. Bater palma pro sol é foda, né? As pessoas que vão ouvir isso, que já bateram palmas pro sol, elas vão se sentir identificadas. Desculpa, gente. Vocês bateram, mas eu não pedi. Eu não consigo. Exatamente. O sol, ele tem duas obrigações: nascer e se pôr. A palma é por tua conta. Mas enfim, não vamos mostrar nossas garras já no primeiro episódio? É muito cedo, tá? Sim. Começou Porque agora. senão ninguém volta no primeiro, no número 1 oficial mesmo, né? O piloto mais flopado da história. É verdade, mas não vai ser, não. Você quer deixar algum recadinho, algum abraço, um beijo, não sei, pra gente fechar esse episódio? Eu quero mandar um beijo para os meus amigos, pra minha família e outro especialmente pra você. Ai, Xuxa, adoro. Ai, Xuxa tá cancelada, não pode falar da Xuxa agora. Eu também, um beijo pra você, quero te agradecer por ter abraçado aí comigo esse projeto. E um beijo pra todo mundo que tá aqui, pra todo mundo que vai vir. E é isso. Nos próximos a gente manda beijos mais diretos. Aí uma coisa que eu queria falar aqui que a gente não falou, que a gente vai trazer convidados pra contar histórias de viagem também. Sim, exatamente. Que isso vai ser muito legal. Porque cada pessoa conhece uma coisa de um jeito. Aliás, eu vou fazer já um Isso, convite pra quem estiver ouvindo. Quem estiver ouvindo e tiver uma história bacana pra compartilhar e quiser ou enviar a história pra gente ou participar aqui do programa pra contar a história, super bem-vindo. Sim. E mandem também sugestões do que querem saber, de como é morar fora, de como é ser imigrante, de como fazer pra vir. A gente, na medida do possível, também a gente vai tentar ajudar e explicar um pouquinho como é que é viver fora e também das nossas experiências de viagem. Exatamente. Pode perguntar sem vergonha que a gente é bonzinho, a gente responde. Claro. É só não abusa. Não, pode abusar sim. No começo a gente deixa. Depois não. É isso. Então a gente vai terminar por aqui esse episódio. E espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam aqui no próximo. E que fiquem com a gente. Dá uma olhadinha lá no nosso site.
essa semana a Vitória, que é uma pessoa que colabora comigo também, super querida, minha querida amiga. Aliás, eu quero mandar um beijo muito, muito, muito forte pra Vitória, que é uma pessoa que arrasa sempre comigo. Ela fez um post de um lugar que chama Cartocha. Ah, eu vi. Eu Você vi, conhece? eu vi. Ou é Cartocha? Eu vi, Bi. É um lugar que fica aqui na província de Tarragona. E ela foi conhecer uns vinhedos, um monastério. Super legal, dá uma olhadinha lá no site. É o mais novo texto, então não vai ser difícil pra você achar. Vamos pro vinhedo? Vamos. A gente tem que ir pro vinhedo, a gente tem que ir pra Andorra também. É verdade. Que é aqui do lado, é verdade. É verdade. Mas vamos. Então tá. É isso, gente. Muitos, muitos beijos e muito obrigado por vocês ouvirem até aqui. Um beijo, gente. Até a próxima. Tchau, até a próxima.